Como vocês estão, Tic-Tacers? Estamos de volta com um dos tópicos favoritos de vocês, as punições mais cruéis que os humanos aplicaram ao longo da história. Mas hoje introduzimos um elemento importante. Vamos nos concentrar em algumas das práticas mais terríveis realizadas por agentes da CIA, narradas de vários testemunhos. Vamos começar. Mais de 20 anos após os ataques de 11 de setembro, a tortura dos acusados pela CIA continua sendo classificada como ultra-secreta nos Estados Unidos. Além das vítimas e dos torturadores, esse episódio sombrio teve outros protagonistas, como uma senadora que arriscou sua carreira para investigar a CIA. A senadora democrata Dianne Feinstein foi a principal responsável por um relatório de 6.700 páginas que, até o momento, é a melhor fonte de informações sobre as prisões clandestinas da CIA e os abusos cometidos durante o governo de George W. Bush contra membros da notória organização criminosa responsável pelos eventos de 11 de setembro na chamada Guerra ao Terror. Essas punições foram camufladas e ocultadas sob o eufemismo de técnicas aprimoradas de interrogatório. Mas, longe de ser um interrogatório normal, ele se transformou em um lago de sangue. Em 2014, o senador conseguiu tornar público um resumo de 525 páginas, mas a versão completa permanece secreta. Os relatórios estão trancados em cofres da CIA, do Pentágono e dos Departamentos de Estado e Justiça, onde permanecem até hoje, aguardando a desclassificação por um presidente. Assim que Barack Obama chegou à Casa Branca, ele baniu o programa de tortura, mas se recusou a tornar o relatório público por medo de que ele alimentasse a raiva contra os Estados Unidos em muitas partes do mundo. As pessoas tinham várias ideias em suas cabeças, mas foi somente quando reuniram vários testemunhos de sobreviventes dessas práticas que se deram conta de que quão brutal e atrozes eram essas punições. Uma dessas testemunhas foi Majid Khan, que testemunhou perante um tribunal militar em Guantánamo. Essa pessoa que foi julgada pelos crimes que cometeu na época fez um relato em primeira pessoa sobre a crueldade que sofreu. Ele foi preso no Paquistão por colaborar com a organização criminosa responsável por 11 de setembro e antes de entrar na prisão, foi mantido em vários locais conhecidos como Black Sites, ou lugares negros, que a CIA mantinha em diferentes países. Os Estados Unidos tinham uma espécie de prisões secretas no exterior, de modo que elas eram excluídas das restrições impostas pela lei norte-americana. Ele diz que, em várias ocasiões, ele e outros prisioneiros decidiram fazer greve de fome. Em resposta a isso, alimentos amassados que eles se recusavam a comer e água que se recusavam a beber eram inseridos em seu ânus. A agência de inteligência chamava isso de realimentação retal. No caso da água, a prática ainda era mais chocante, pois ela era introduzida por meio de mangueiras típicas, igual a que temos nos jardins. Eles conectavam uma extremidade à torneira e na outra colocavam o reto do acusado e abriam a água. Khan também afirmou que, em pelo menos 2 das prisões em que esteve, ele foi afogado em banheiras de água gelada. Em uma dessas ocasiões, seu interrogador fazia uma contagem regressiva de 10 antes de submetê-lo à prática agonizante de afogamento simulado, em que a água era despejada em sua boca e seu corpo era afogado. Publicamos recentemente um vídeo explicando com mais detalhes esse tipo de técnica. Se você ainda não viu, você pode encontrá-lo no canal com o nome Torturas com Água. Continuamos com o depoimento. Ele continuou como foi espancado e humilhado, ao ser mantido nu por horas, usando apenas um capuz. Às vezes ele era acorrentado a uma parede, às vezes uma viga acima da cabeça, de modo que era impossível adormecer. Dessa forma, eles usavam uma das torturas mais clássicas da história, a privação do sono. Quando ele era transferido entre as celas, ficava encapuzado e acorrentado, com a cabeça batendo contra paredes, pisos e escadas. Outro prisioneiro que foi submetido a esses métodos de tortura e que não está relacionado ao testemunho acima é Rida al-Najjar. Ele diz que depois de chegar ao local negro, conhecido como Prisão Negra, os seus captores tiraram suas roupas, o jogaram nu no chão frio de concreto e derramaram água sobre ele. Estava escuro como um breu, mas vários interrogadores entraram na cela com uma lanterna. Um deles apontou uma arma para sua nuca e disse que, se ele não falasse, eles o matariam. Começaram a espancá-lo e chutá-lo, e depois o penduraram pela primeira vez na barra. Depois, com o passar do tempo, a duração das sessões de tortura aumentou. Foram mostrados a ele documentos e fotos e ele foi interrogado sobre suas associações e ataques específicos. Eles também usaram a técnica de acorrentá-lo ao teto durante seus primeiros 3 meses naquela prisão. Cada sessão de enforcamento durava até 24 horas e era repetida constantemente.
Durante essas sessões, seus braços eram acorrentados acima da cabeça a uma barra no teto da sala, o impedindo de dormir. Às vezes ele podia tocar o chão com os pés, às vezes só na ponta dos pés e às vezes nem isso. Seus captores só o abaixavam por sessões de interrogatório e outras formas de tortura, muitas vezes o jogando violentamente no chão, onde era espancado e chutado. Quando seus braços eram algemados à barra, ele era espancado com um cacetete, além de levar socos no peito, nas costas e nos rins. Depois de uma sessão, ele foi levado para outra sala, onde holofotes brilhantes foram usados para filmar e fotografar os seus ferimentos. Ele alegou que tinha pedaços de pele pendurados e hematomas e cortes por todo o corpo. Ele não sabia exatamente quanto tempo passou naquele lugar negro, mas durante todo esse tempo, ele ficou completamente no escuro, exceto pelas luzes brilhantes apontadas para os seus olhos durante os interrogatórios. Ele nunca teve acesso a banheiros e foi mantido nu ou de fraldas o tempo todo. Suas fraldas eram presas com fita adesiva grossa que causava irritação e só eram trocadas a cada 4 dias. Ele teve que manter as suas partes íntimas doloridas devido ao contato direto com urina e fezes por vários dias. Seus captores o alimentavam apenas uma vez a cada 3 dias e, segundo ele, a comida não era comestível e era nojenta. Pequenas pedras, cabelo e sujeira eram encontrados nos pratos, e uma vez até uma ponta de cigarro. A água também tinha cheiro e gosto ruim. Ele afirmava que só podia bebê-la quando estava à beira da morte e completamente desidratado. E mesmo assim, não lhe davam o suficiente. E em um determinado momento, a sua língua e boca estavam completamente rachadas. Durante o tempo em que ficou preso, ele perdeu 50 quilos, pois entrou pesando 120 e saiu do local negro com apenas 70. Seu testemunho é consistente com o de outros prisioneiros que foram submetidos a privações alimentares semelhantes durante esse período. Al-Nahar também diz que perdia a consciência com frequência, às vezes acordando quando um médico verificava seu pulso ou examinava seus dentes e boca. Em várias ocasiões, seus captores o levaram para uma sala onde havia uma cadeira elétrica. Ela era feita de metal, tinha plugs presos a fios para prender os dedos e um capacete. Sua descrição sugeria que se tratava de um dispositivo improvisado preso a um cano na parede. Durante o interrogatório, ele foi ameaçado de que o aparelho seria usado nele, mas na verdade nunca foi usado. Na sala também havia outros instrumentos usados para tortura, como uma tábua que foi usada em várias ocasiões para diferentes tipos de tortura com água e um caixão no qual ameaçaram colocá-lo. A água era uma parte recorrente da punição. Quando ele era forçado a se pendurar na barra, um jato de água forte e doloroso era direcionado contra sua cabeça por longos períodos de tempo. Em outras ocasiões, ele era amarrado a uma prancha que girava a 360 graus, o desorientando e o deixando tonto. Baldes de água extremamente frias também eram jogados sobre ele, enquanto ainda estava preso à prancha, às vezes deitado, às vezes com os pés levantados e a cabeça jogada para trás. A água frequentemente entrava em seu nariz e boca até que ele não conseguisse mais respirar e sentisse que estava se afogando. Ele era frequentemente amarrado a uma tábua e colocado em uma banheira com água extremamente fria. A prancha era tão virada de cabeça para baixo que a sua cabeça e o seu corpo ficavam de cabeça para baixo na água. Ele não conseguia respirar. Ele também era colocado em uma grande lona plástica de cerca de 70 centímetros de comprimento, cheia de água e fechada na parte superior. Ele foi colocado dentro da lona com apenas um pequeno espaço para cima. E nessa posição, seus captores o empurravam com ele dentro, dificultando muito a sua respiração. Em outras ocasiões, eles o colocavam em um grande barril de água, submergindo a sua cabeça até que ele estivesse prestes a desmaiar por falta de oxigênio. Em seguida, o levantavam e lhe faziam perguntas. Eles repetiam essa prática várias vezes até ouvirem o que queriam. Em 3 ou 4 ocasiões, ele foi ao médico na instalação que tratou dos seus ferimentos, mediu o inchaço e lhe aplicou várias injeções. Depois de alguns dias, essas injeções reduziram o inchaço, mas as sessões de enforcamento e os espancamentos recomeçaram. Esse médico costumava aparecer antes e depois das torturas ruins e dava o aval para que elas prosseguissem. O médico era considerado um traidor, pois aparecia para tratar os ferimentos e depois dava o sinal verde para novas sessões de tortura. Além da prisão negra, Al-Nahar foi detido em outras 3 instalações antes de ser transferido para a custódia militar dos Estados Unidos. Não se sabe ao certo quanto tempo ele ficou detido nessas instalações. Quando foi transferido pela primeira vez do Paquistão e entregue à custódia da CIA em 2002, ele foi detido em um local que ele acredita ser a capital afegã, Cabul, que seus captores chamavam de Inteligência 2. Lá ele foi mantido em uma cela subterrânea, com uma janela no teto onde,
podia ver as pessoas caminhando e os carros passando. Ele disse que os seus captores ocasionalmente o levavam para outra casa para interrogatório. Na inteligência 2, ele não sofreu nenhum espancamento grave, apenas um tapa no rosto e um chute ocasional no pé ou na perna. O próprio Al-Nahar diz que, em comparação com a prisão negra, era como um hotel 5 estrelas. E em seu último dia lá, o interrogador foi até a sua cela, exigindo informações sobre documentos e fotos. Como não sabia as respostas que o homem queria, ficou furioso e advertiu de que, se ele não falasse, passaria muito mal no lugar por onde seria levado, ele dizendo textualmente: "No próximo lugar, vamos enforcar você pelo ânus." Após essa ameaça, os interrogadores o forçaram a se curvar para frente e acorrentaram suas mãos à parte inferior das suas pernas e colocaram correntes ao redor do resto do seu corpo. Um saco foi colocado sobre sua cabeça e algo sobre suas orelhas para impedi-lo de ouvir qualquer coisa. Ele disse que inseriram um objeto no ânus dele e que, segundo ele, era feito sempre que ele era transferido de um lugar para o outro. Ele afirmou que ainda sente dor em decorrência dessas inserções. Muitos outros detentos também relataram ter objetos como supositórios inseridos em seu ânus, enquanto eram transportados sob custódia da CIA. Foi então que ele foi transferido para a prisão negra. Depois de ficar detido por um período que ele estima ter sido de muitos meses naquela prisão, ele foi transferido para uma terceira instalação, localizada a cerca de 150 quilômetros ao norte de Cabul. As condições nessa prisão eram melhores. As instalações tinham portas de madeira, o que permitia a entrada de luz. Sua cela era pequena, com cerca de 80 centímetros por 2 metros. Ele disse que não parecia tão segura, tinha a impressão de que poderia escapar, mas para onde iria em seguida? A cela tinha um chão de terra e havia muitos insetos. Ele recebeu um cobertor com a espessura de uma toalha e cheio de buracos. Um médico dessa instalação lhe disse que, devido à sua condição, as autoridades não permitiriam que ele fosse torturado novamente. Depois dessa prisão, ele foi levado para outra instalação em Cabul, em um prédio que, segundo ele, fazia parte de um tribunal de grande porte. Ele afirmou que foi detido em vários lugares, em diferentes andares e no subsolo, quando outras pessoas estavam lá. Ele permaneceu lá até que seus captores transferiram a sua custódia para os militares dos Estados Unidos em Bagram. Al-Nahar alegou que os espancamentos lhe causaram muitos ferimentos, inclusive fraturas no quadril, tornozelo e costas, além de trauma no joelho e uma mandíbula danificada. Quando foi transferido para Bagram, vários médicos militares dos Estados Unidos pediram desculpas a ele pelo tratamento que recebeu e tiraram várias radiografias do seu corpo, bem como um exame da sua cabeça e coluna. Mas quando ele foi libertado, o exército dos Estados Unidos se recusou a fornecer uma cópia dos seus registros médicos. Al-Nahar fez novas radiografias na Tunísia em 2016 e mostrou as radiografias de seu tornozelo esquerdo, joelho e coluna a vários meios de comunicação, corroborando as fraturas que ele havia relatado. Outra testemunha foi Lofty al-Arabi el-Gerisi, que também esteve na prisão sombria e descreveu os mesmos métodos cruéis de Al-Nahar. Além disso, ele contou que, durante todo o tempo em que esteve lá, a música tocava 24 horas por dia, na escuridão total. Seus captores nunca o levavam para fora e ele nunca viu a luz do sol. As únicas vezes em que ele via alguma luz era quando vinham com projetores para lhe mostrar fotografias ou direcionavam os holofotes brilhantes do projetor para ele. El-Gerisi sabia que havia outros prisioneiros lá porque podia ouvir seus gritos, mas nunca conseguiu falar com eles. O Sr. Zubaida, que tinha uma toalha enrolada firmemente em seu pescoço, enquanto a parte de trás da sua cabeça era batida contra uma tábua de madeira que cobria uma parede de concreto, também contou seu pesadelo. Ele foi sacudido várias vezes e ficou cego por vários momentos. A cada golpe ele caía no chão e era arrastado pela toalha, que estava enrolada em uma fita plástica, fazendo com que o seu pescoço sangrasse. Em seguida, levava vários tapas no rosto. Em outras ocasiões, ele era colocado no que se chamava de caixa do cachorro. Eles o trancavam em uma pequena caixa e ele tentava se sentar, mas era impossível, pois o tamanho era muito pequeno. Ele era então imobilizado e acorrentado em uma posição fetal por inúmeras horas, sentindo dores e contrações musculares, enquanto gritava incontrolavelmente. Depois de torturá-lo de muitas e muitas maneiras brutais, eles exigiram que ele fosse mantido incomunicável para sempre, para que nunca pudesse contar a sua história. No entanto, a tortura física não era a única punição usada pela CIA. Mas, em diferentes estágios, eles também organizavam grupos de pesquisa para obter o conhecimento médico, psiquiátrico, psicológico e farmacológico da época para tentar controlar o comportamento ou a mente.
As vítimas eram torturadas e manipuladas com a ajuda de profissionais, elaborando métodos de tortura psicológica, como lavagem cerebral ou controle da mente, com o objetivo de anular as defesas mentais da pessoa e obter informações supostamente vitais para a segurança do governo e do público. Em dezembro de 2007, descobriu-se que a CIA havia destruído muitas fitas de vídeo com gravações de interrogatórios de prisioneiros. Informações reveladas em 2010 indicavam que José Rodrigues, chefe da diretoria de operações da CIA entre 2004 e 2007, ordenou a destruição das fitas porque achava que isso seria devastador para a agência e que a raiva pela destruição das fitas não seria realmente nada comparada ao que seria se as fitas viessem então a público. De acordo com várias fontes, a tortura foi usada para coletar informações relevantes, mas os detentos estavam tão desesperados que diziam qualquer coisa para parar a dor. Alguns estavam cooperando e outros não tinham informações úteis, mas mesmo assim foram brutalmente punidos. De acordo com um grupo de pesquisadores e especialistas, os métodos severos de interrogatório são ineficazes. O que você acha de todas essas informações, TikTokers? Elas surpreenderam você? Escreva nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!